Me acompanhem, por favor. Oremos. Amados Pais Celestiais, verdadeiros Pais do céu, terra e humanidade, somos eternamente gratos pela proteção e saúde e longos anos de vida à nossa Holy Mother Han, nossa verdadeira mãe, para que ela possa ser livre de todas as acusações da justiça, Pais Celestiais. Nesse preciso momento, também agradecemos pela proteção física e espiritual de cada um de nós aqui presente, no sermão dominical, de forma presencial e online. Pedimos a vossa presença, de princípio ao fim de nosso sermão dominical, para que os pais celestiais, verdadeiros pais e absolutos bons antepassados, santos e sábios, possam estar conosco. Em cada momento deste sermão dominical, possamos entender e compreender o seu coração, de maneira a alegrar o seu coração durante esta semana, o mês e o ano e ao longo da nossa vida física. Pais celestiais, verdadeiros pais, pedimos para que o seu filho que Deus preparou ao longo da semana para transmitir a sua palavra para cada um de nós. Por isso, Pai celestial, possamos estar com o coração aberto e nossas mentes para entender quanto Deus quer transmitir, de maneira para que possamos atender a nossa Holy Mother Han. Entrego esta oração em atendimento à Holy Mother Han, em meu próprio nome, Aju. Na sequência, eu convido o pastor Ronilson para dar as palavras principais. Bom dia, podem sentar. Bom dia também quem está acompanhando pelo Zoom. Lembrando, né, nosso mesmo recado, o pessoal já lembra de cabeça, né? Dando algum problema no Zoom, avise a gente, mesmo no meio do sermão, para a gente poder corrigir aqui. Então, sejam todos bem-vindos, os que estão presentes, também os que estão acompanhando de suas casas. Para os que sabem e também para os que não sabem, ontem nós realizamos um evento aqui da Associação das Mulheres. E, claro, nós estamos preparando ainda os materiais, naturalmente, para divulgar depois os vídeos e vamos mandar para o informativo semanal também. E vamos também jogar o link, né, com todas as fotos nos grupos, para cada um, né, ter a sua foto. Mas eu preparei algumas, assim, de última hora, só para mostrar que foi um grande sucesso o nosso evento. Nós contamos com 70 participantes e tinha 8 casais convidados, né? Pessoas novas, né? Que estão preparando para receber o testemunho. Então, tivemos, né, dinâmicas, tivemos comes e bebes, naturalmente, né? Precisa. Muito obrigado, né, a todos que envolveram tanto na preparação do evento quanto na preparação dos comes e bebes também. E dinâmica, né, dos casais. Tivemos painel de fotos, que acredito que todo mundo tenha tirado, né, as suas fotos ali. E vai ser lançado no grupo depois, né? Então cada um pega, pode utilizar, né, à vontade. E vamos enviar para a Coreia também, esperando que passe no informativo semanal, né? Também tivemos premiações, né, de primeiro, segundo, terceiro lugar. Tivemos um casal convidado, né, que recebeu o terceiro lugar. Esse casal que ninguém conhece, porque está bem disfarçado, Raul Seixas, né? Quando eu vi ele entrando na porta ali, mas seja bem-vindo à Associação das Famílias. Então, tivemos o segundo lugar, né? O casal com Mário, Keliane, vieram realmente todos. E, em primeiro lugar, o seu Gazani e a senhora Janete representaram ali, né? E arrebataram o primeiro lugar. E aqui é a nossa foto oficial, né? Com bastante pessoas, realmente muito bonito. Então, vamos dar uma salva de palmas à realização do evento. O pessoal realmente veio muito bonito, né? Então, vamos preparar mais, né, para frente, com outros temas também. Ok, então,
Muito obrigado, né, realmente pela realização, organização e todo mundo que se envolveu e participou. E mesmo quem estava longe, né, não pôde vir, mas estava torcendo para a vitória do evento. Então, realmente, muito obrigado pela participação de todos. Espero que com isso, né, como a verdadeira mãe tem dito, nós possamos unir, né, ainda mais o coração da comunidade e nos dedicar como família, né, para a vitória da providência. Mesmo que é um evento festivo, né, com certeza, pela nossa atitude durante o evento, os pais celestiais, os verdadeiros pais, eles fizeram presente ali, juntamente conosco, né? Então, vamos usar, né, toda essa energia para poder continuar crescendo, continuar desenvolvendo a providência, continuar, né, fazendo o que a verdadeira mãe nos pediu para fazer, que é divulgar a mensagem dos verdadeiros pais para o mundo. Vamos utilizar para essa finalidade, né? Então, hoje eu quero compartilhar, né, um tema, quero começar lendo uma mensagem do princípio divino. Fala assim: há alguém que tenha alcançado a alegria na qual a mente original se deleita perseguindo maus desejos? Sempre que maus desejos são satisfeitos, sentimos remorso em nossa consciência e agonia em nosso coração. Algum pai instruiria seu filho para ser mau? Um professor deliberadamente instigaria seus estudantes para a iniquidade? O impulso da mente original, que todos possuem, rejeita o mal e exalta a bondade. Então, no princípio divino, logo no início, né, quando começa a dizer ali que todos lutam para alcançar a felicidade, tal, 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 aí já explica, né, que a mente original ela sabe qual que é o caminho para a felicidade. Então, existe dentro de cada um de nós uma marca de Deus que ela é inviolável, né, pela palavra dos verdadeiros pais, pelo princípio divino, nós entendemos que a mente original ela não foi afetada pela queda. Então, existem várias maneiras de representar a mente má e a mente original. Por exemplo, colocando as duas, né, uma do lado da outra, tem várias formas, né? Pelo fato do homem decaído ser dominado pela mente má, na maioria das vezes, pode dar uma impressão que a mente má ela é maior que a mente original, só que a forma de representar que eu mais gosto de usar, né, é essa forma de representar que mostra que a mente original, na verdade, ela é maior, ela é bem maior e mais potente, mais forte, né, do que a mente má, porque ela é original, como o nome diz, né? Então, o que acontece, então, que a gente não acessa muitas vezes a mente original é porque tem uma casca de mente má cobrindo toda a extensão dela. Mas se for medir o volume da mente original, né, ela é bem maior do que a mente má. Eu acho que assim representa melhor, né? Pela palavra dos verdadeiros pais também, né? Então, tem a palavra do verdadeiro pai onde ele diz, né? O professor mais próximo de você não é outro senão as suas mentes originais. A mente original é mais preciosa do que até mesmo o mais íntimo dos seus amigos, e até mais preciosa que seus próprios pais e mães. É necessário consultá-la. Deus habita nela. Vocês deviam aprender a ouvir o que a mente original lhes diz. Precisam entrar em tal estado. Em termos budistas, precisam purificar sua natureza interna. O que Buda quis dizer com as palavras "Eu sou meu próprio Senhor em todo céu e terra" é que uma vez que examinem os seus próprios corações, descobrirão que Deus habita dentro de vós. Então não haverá nada que não lhe seja possível fazer. Então, quando nós acessamos o poder da nossa mente original, nós nos tornamos super-humanos, né? Um nível, né, de convicção, de confiança, de que podemos fazer a vontade de Deus absolutamente. Porque a mente original, ela é igual a Deus. Ela está dentro de nós, ela tem o mesmo poder que Deus. Então, no princípio divino fala, né? A queda não afetou a mente original. A queda, ela afetou outros aspectos do ser humano, mas a mente original ficou inviolada, ou seja, a mente original não foi afetada, por isso a mente original é algo que pode trazer o ser humano de volta para Deus. Então, no início da queda do homem, também explica que dentro de nós existem, né, duas forças opostas em contradição, e essa força, né, uma delas está sendo direcionada para o lado de Satanás, que é chamada de forças más, que incentivam o ser humano a fazer
coisas ruins, e a outra é a força da mente original que nos conduz para o lado de Deus. Quando nós fazemos ação de dar e receber com Deus, então nós acessamos esse poder da mente original. Então, a maneira, né, de acessar, de vencer a mente decaída e acessar a mente original é quando nós fazemos ação de dar e receber com as coisas de Deus. No curso Fórmula do Johnny Cook, nós aprendemos o que nos impede de fazer a ação de dar e receber com Deus, o que nos impede de nos assemelharmos a Deus. Que é isso, né? Nós ouvimos, né, o reverendo Kim explicando, né? As sombras que a queda nos deixaram, isso é que atrapalha a nossa relação com Deus, a nossa semelhança com Deus. Então, aquelas sombras, né? Tem a sombra individual, tem a sombra coletiva, tem a sombra de antepassados e tem a sombra do pecado original. Então, o verdadeiro Pai fala sobre a vida baseada no sol do meio-dia, que é onde o sol bate exatamente em cima e não produz sombra de lado nenhum. Isso quer dizer uma vida absolutamente purificada, uma vida que pode assemelhar a Deus. Em Mateus 5,48 também, Jesus falou que nós temos que ser perfeitos igual a Deus. Então, eu acho que, desde o início da história, Deus está dando a mesma mensagem, né? O ser humano tem que voltar para a posição original, o ser humano precisa se assemelhar a Deus para viver junto. O verdadeiro Pai também falou aquela expressão, né? Vamos viver juntos. Não é um pedido apenas humano, né? Ah, vamos viver juntos no mesmo local. Viver juntos significa que tem que assemelhar. Então, os verdadeiros pais também nos convidaram, né? Temos que ser semelhantes aos verdadeiros pais. Na Bíblia fala que Deus criou o homem como sua imagem e semelhança. Então, eu acho que nós temos argumentos demais para acreditar que o ser humano precisa ser igual a Deus. E a parte no ser humano que já está igual a Deus é a mente original. A mente original não foi danificada realmente, né? Então, se nós conseguirmos acessar e seguir a mente original, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Então, no princípio divino continua explicando, né, do valor e da ação, como que a mente original funciona. Quando Eva estava se direcionando para a queda, para a linha da queda, né, para cair, a mente original agiu para poder impedi-la. Ela causou insegurança, causou medo, para poder impedir Eva de ultrapassar a linha da queda, ou seja, de passar para o lado da queda. Então, a mente original, mesmo naquele momento, que a força do amor fora do princípio estava sendo utilizada, né? A mente original ainda estava funcionando para impedir Adão e Eva da queda. Mesmo depois que aconteceu a queda de fato, que Adão e Eva, né, ultrapassaram a linha da queda, a mente original não foi afetada, ela continuou funcionando para fazer o ser humano voltar para Deus. Então, o homem, né, a conclusão do princípio divino, o homem não poderia ter caído devido à sua liberdade da mente original. Essa está naquela seção da queda que explica que o homem não caiu por causa da liberdade, para poder esclarecer aquele ponto, né, que as pessoas equivocadamente interpretam, que o ser humano tinha liberdade para cair ou não cair, e não é. O livre-arbítrio absolutamente não se trata de liberdade para cometer pecado ou não. O livre-arbítrio é o ser humano funcionar dentro da sua mente original. É a livre escolha dentro da mente original. Não é a escolha entre fazer a vontade de Deus e cometer um pecado. Deus não faz o livre-arbítrio não significa isso, né? Então tem uma parte no princípio divino que explica, o ser humano não tinha liberdade para cair, foi outra coisa que fez o ser humano cair. Da mente original do ser humano nunca iria surgir aquela ideia de cometer um pecado. Porque tem outra parte do princípio divino que explica, né, que a mente original do ser humano, ela é igual a Deus. Ela funciona dentro do princípio de Deus de forma natural. Não é que Deus colocou uma lei ali, uma constituição e o ser humano vai seguir. Não é isso. A mente original já funciona naturalmente, porque a mente original é igual a Deus. De acordo com a palavra dos verdadeiros pais, a mente original está mais próxima de nós do que o próprio Deus. Ou seja, ela é perfeita, não tem como ela funcionar fora. Então, daquela liberdade da mente original, nunca surgiria o livre-arbítrio para cair. Mesmo que o ser humano caiu, a mente original continuou funcionando. Se o ser humano não tivesse mente original, não teria como voltar para Deus. Então, a partir da mente original, o ser humano começou a desenvolver as religiões e muitas coisas, né, para poder religar o ser humano, trazer o ser humano de volta, né, para o lado de Deus. Então, nós temos essa mente original. Se o ser humano não caiu, então, pela liberdade, pelo livre-arbítrio, o ser humano caiu
pelo quê? O que que fez o ser humano cair, então? Se a sua mente original funciona perfeitamente de acordo com a vontade de Deus, mesmo no período que ele está imaturo, não é só quando ele chegasse à perfeição. A mente original de um bebê de 1 ano já funciona igual Deus, já é igual Deus, perfeito igual Deus, e não tem nenhum tipo de problema. E nunca vai levar a pessoa para cometer um pecado. Então, se o ser humano não caiu por causa do livre-arbítrio, né, que as teologias interpretam assim, né? Mas o princípio divino esclareceu, não é. Então, o ser humano caiu por causa do quê? Quem sabe? Os palestrantes, os conferencistas. Sim, existe uma força chamada força do amor fora do princípio, que essa força do amor, ela é mais, a força do amor em si, ela é a maior força do universo, certo? Inclusive, se for o amor errado também. Não é que ela muda, né? A força do amor, ela é mais forte que o universo, mais forte do universo. Mas o pai até falou, né? Deus, ele entrou abaixo da força do amor, que ele quer ser dominado pela força do amor também. Ele não quer ficar lá isolado, sozinho, ele quer entrar embaixo do amor e ficar ali sendo dominado pela força do amor. Então, nesse aspecto, dá para entender que a força do amor está até acima do próprio Deus. Na verdade, o pai já expressou de uma forma assim, para mostrar o valor da força do amor de Deus, no caso, né? Mas essa força do amor, quando ela é usada para causar um problema, ela continua com a mesma força, não é que ela fica fraca de repente, ela continua forte. Não é assim? Igual, ou seja, qualquer objeto, né? Que ele tem ali as suas características. Se ele for usá-lo para o bem, vai funcionar. Se for usá-lo para o mal, vai funcionar também. Você pega um trator, né? Ele consegue puxar muitas toneladas, né? Você pega um trator e começa a passar em cima das casas, o efeito é o mesmo, né? Ele continua tendo a mesma força dele, não é? Para destruição também. Então, a força do amor fora do princípio, que foi causado pela ação da receber entre Lúcifer e Eva, né? Fez essa ação da receber, produziu essa força do amor falsa, e essa força, como o princípio divino fala, ela aprisionou a liberdade da mente original. Enquanto a mente original de Adão e Eva estava desesperado para não cair, aquele poder mais forte estava quase que obrigando, entre aspas, né, Adão e Eva a passar pelo caminho da queda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a nossa mente original, ela sempre está funcionando para nos mostrar o caminho de Deus. Se nós conseguirmos seguir os desejos da nossa mente original, nós vamos fazer a vontade de Deus de forma bem natural. Aquelas pessoas que tiveram vitória na Bíblia, por exemplo, Jacó é um dos exemplos principal, né, que teve vitória em tudo que precisava fazer. Em algum aspecto, ele estava seguindo ali a sua mente original. Então, ele estava, porque não é que ele sabia o princípio divino, o que tinha que fazer passo a passo, ele estava seguindo a sua intuição e pela sua vivência, né, ali no dia a dia, a mente original dele estava direcionando. Né? Ele conseguiu realizar a vontade de Deus, mesmo que ninguém foi lá explicar, que ninguém foi lá dar uma conferência, uma palestra para ele. Então, nós temos que almejar desenvolver a nossa mente original. Então, no princípio divino também explica, né, como uma referência as coisas, né, que nós temos que fazer para fortalecer a nossa mente original e as coisas que, se nós fizermos, vai fortalecer a nossa mente má. Então, lá na queda do homem mesmo, né, complementando o conteúdo, então fala essa referência, né? Se nós levarmos uma vida de abnegação, gratidão, altruísmo, modéstia, perdão, isso vai fortalecer a nossa mente original. Então, para a gente conseguir escutar mais a nossa mente original ou a nossa mente má, vai depender realmente da nossa vivência diária. Então, combina com aquela explicação, né, de nós temos que viver uma vida sem sombra, que o reverendo Kim nos explicou lá no início, né, sobre o curso Fórmula do Johnny Hook. Existe uma versão do curso Fórmula amplo, né, que é o curso Fórmula geral, o caminho que o ser humano tem que percorrer, e existe o curso Fórmula do Johnny Hook, mais específico para essa era atual. Nós já demos sermão dos dois cursos Fórmulas aqui, né, para entendermos, né? Então, se o ser humano conseguir viver uma vida sem sombra, né, esforçar para isso, lutar para isso, né, ele vai estar desenvolvendo a sua mente original. Vai facilitar ele se encontrar com Deus, vai facilitar ele seguir o caminho de Deus. Por outro lado, levando uma vida de egoísmo, uma vida de reclamação, queixa, individualismo, arrogância, calúnia, acusação, isso vai fortalecer a nossa mente má. Naquele sermão que fala sobre o treinamento de agradecimento, né? O treinamento de gratidão, tem a palavra do verdadeiro Pai, né? Poderia ter colocado aqui, mas acabei não colocando, mas que ele fala bem claramente, né?
É você que escolhe o céu ou o inferno que você vai viver. Não é o reverendo Moon, não é Deus. Ele disse bem assim, né? Aí como que você escolhe? Aí ele falou, se você escolher ir por um caminho de reclamação, de queixas e tal, de crítica, você vai criar um inferno para você. Não está falando criar um inferno no mundo, é um inferno para a própria pessoa, na própria vida, né? Se você criar Se você for pelo caminho, no caso, né, de agradecimento, né, gratidão, alegria, tal, aí você vai criar o céu para você. Aí tem aquela explicação, né? O templo de Satanás se chama ressentimento, reclamação, crítica. O templo de Deus se chama gratidão, né? Amor verdadeiro, viver pelos outros. O templo que nós vamos entrar, né? É nós que vamos decidir. Não tem como Deus nos puxar de forma obrigatória o templo de Deus, né? Que é gratidão e tudo mais. E não tem como Satanás nos puxar de forma obrigatória para o templo dele, que é o templo de ressentimento e outras coisas. É nós que vamos direcionar. No princípio divino também explica isso, né? Nem Deus nem Satanás pode levar o ser humano à força para o seu lado. Ele precisa de uma ação do ser humano. O ser humano tem que fazer algo para Deus poder agir, ou para Satanás poder agir. Então, levando a nossa vida, né, vamos levar com esses primeiros aqui, né? Abnegação, gratidão, altruísmo, modéstia, perdão, a fim de fortalecer a nossa mente original. Eu tenho mais uma palavra do verdadeiro Pai, onde ele disse: a mente original não quer proteger este individualismo extremo e uma absurda vida de interesses particulares. Então, combina bem, né? Se nós levarmos a vida com aquelas letras amarelas, né? A própria mente original não vai gostar, ela vai se sentir mal. É como Deus, né? Ela vai se sentir mal, então ela não vai conseguir aflorar, não vai conseguir despertar muito, né? O que nossa mente original deseja é viver recebendo amor do universo, da nação, do nosso povoado, de nossa vila, nossos pais e irmãos. Mas porque as pessoas andam pelo caminho oposto, suas consciências tornam-se incapazes de funcionar e elas sentem uma contradição com sua própria mente original. Essa contradição com a mente original é aquela angústia que causa, que fala lá na introdução geral. Se você fizer os desejos da mente original, você pode sentir uma felicidade momentânea, que também é chamada de felicidade falsa, né? E logo depois vem o remorso, vem o peso da consciência. É a mente original fazendo isso que o verdadeiro Pai está falando. É uma contradição da nossa própria essência. A mente original não vai ficar satisfeita com isso, vai causar uma angústia, aquela mesma angústia e medo que causou em Adão e Eva lá na queda para não deixá-los cair, e causou depois da queda também, na verdade, né? Para que eles pudessem voltar para Deus, é a mesma força, é o mesmo princípio que causa na gente quando nós é, é, vamos contra o caminho do princípio, para o caminho do pecado. O princípio da mente original é a mesma. Deus ele é eterno, absoluto, imutável. A nossa mente original é eterna, absoluta, imutável. Igual Deus também, né? Se o ser humano não tivesse esse aspecto de Deus dentro dele, não teria como ele se tornar igual Deus, como a Bíblia fala. Tem que ser perfeito igual Deus é perfeito. O verdadeiro Pai continua: vocês precisam purificar as suas mentes, precisam limpá-las. A mente original que possui é melhor que o reverendo mundo. Ele é o eterno mestre de vocês. Por conseguinte, não deviam guardar maus pensamentos. Pelo contrário, numa posição pública, deviam sempre ter o estado de espírito de ajudar o bem-estar comum. O que a mente original quer é viver pelo bem dos outros, é o princípio principal, né, do universo que Deus estabeleceu. A motivação de Deus para criar era ter um objeto ao qual ele pudesse dar amor, ou seja, a motivação era de dar, de investir em alguém, para o bem de alguém. Então, a nossa mente original tem essa característica de Deus de querer viver pelo bem dos outros. Se a nossa vida condiz com esse pensamento de viver pelo bem dos outros, a nossa mente original vai ficar satisfeita. É aquela história que a gente conta quando a gente dá a conferência de 7 dias, esse princípio divino, né? Olha, se você fizer uma coisa boa, mesmo que ninguém esteja vendo, te elogiando, você vai se sentir bem. Essa é a nossa mente original e também, né, tem aquele princípio que o nosso espírito devolve esse sentimento de alegria, porque a gente manda elemento de vitalidade para ele. É como você manda uma dose de vitamina, né, para o seu espírito crescer e ele devolve, né, gratidão. Então você sente felicidade, você sente ali bem. Então, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja elogiando, mesmo que ninguém esteja reconhecendo, a nossa mente original ela é capaz de produzir um sentimento de felicidade se a gente viver pelo bem do próximo com motivação pura.
igual Deus. Deus, ao criar, foi para viver pelo bem dos outros, para dar amor. Nós falamos, né, que Deus criou com uma necessidade de dar amor para os seus filhos. Não é que ele criou por hobby apenas, né, ou apenas para passar tempo. Ele criou porque ele precisava investir amor num objeto, né, que é a criação e principalmente o ser humano. Então, Deus ele investe 100% de si, né, para o ser humano, né? Quando olhamos uma determinada pessoa, de imediato, nossa mente pode saber que tipo de pessoa ela é. Antes de nos apercebermos, ela já terá formado uma opinião. Por isso, o professor mais próximo de nós é a nossa própria mente original. E assim, não a devíamos atormentá-la, não devíamos torná-la infeliz. Fazendo-a feliz, fazem feliz ao verdadeiro Pai e também ao dono do universo. A mente original é o mestre das suas vidas. Segue-se, portanto, que, quando a fazem feliz o mestre de suas vidas. Deviam seguir um caminho que dê alegria à sua mente original. O melhor treinamento, né, que nós podemos fazer é tentar descobrir, né, aprofundar, encontrar com a nossa mente original. É necessário reservarem algum tempo para sentirem prazer com suas mentes originais. Para as outras pessoas, pode parecer que você esteja completamente só, mas durante esse tempo, tornamos-nos amigos da nossa mente. Sentem-se em algum lugar, tranquilo com suas mentes e meditem. Então entrarão em um estado de profunda oração. Entrarão assim num mundo desconhecido para qualquer outra pessoa, a não ser vocês. Tais experiências são necessárias. No princípio divino fala que cada ser, né, da criação, ele é um objeto substancial de Deus em imagem e ele tem a sua característica individual. O relacionamento com Deus, de Deus com cada pessoa, ele é personalizado. Por mais que sejam gêmeos, né, ainda assim, Deus se relaciona com cada um de forma diferente. Por isso que o verdadeiro Pai diz, né, se nós meditarmos, né, encontrarmos com a nossa mente original, é uma experiência que apenas nós teremos com Deus. Não tem como expressar isso em palavra, né? Pode até explicar para passar um conceito, mas a experiência mais profunda, ela está dentro de cada um de nós. Hoje nós temos o Chon Shiwon. O Chon Shiwon facilita essa ressonância com Deus, essa conexão com o coração de Deus, e acredito que no Chon Shiwon a nossa mente original também ela pode, né, ser aflorada. Temos que aproveitar essas oportunidades, né? Então, com certeza, muitas pessoas têm experiência de experimentar um pouco ali a sua mente original. O que atrapalha a nossa mente original é a mente má, né? As naturezas decaídas, ela bloqueia o caminho, ela coloca sombra em cima da nossa mente original e atrapalha encontrar. Então, quanto mais nós lutamos, né, para controlar a nossa natureza decaída, para vencer a nossa mente má, para levar uma vida, né, de acordo com aquelas palavras que nós colocamos ali, né, gratidão, abnegação, tudo mais, viver pelos outros, mais estaremos abrindo espaço para a nossa mente original. Só que não é fácil simplesmente fazer, ok, então a partir de hoje eu vou viver de acordo com a minha mente original na hora. Não é assim. Se o ser humano já pudesse fazer, né, já estaria fazendo. Na verdade, a gente está fazendo aquilo que o nosso limite permite. Então, não é uma questão de apenas aprender a teoria, a parte, a explicação, ou o que o verdadeiro pai ensinou. É uma questão de aumentar a capacidade de praticar. É uma questão de treinamento. Sempre vai chegar no treinamento, né? Eu gosto de usar o exemplo, né, de você levantar o peso lá na academia, né? Primeiro dia que você vai, você não levanta 50 quilos no braço só. Não dá para levantar, né? Mas aí se você treina, vai chegar um momento que consegue levantar. Eu acho, né? Não sei se biologicamente é possível, estou dando o exemplo de 50 quilos, né? Mas, assim, é questão de treinar. Então, para essa questão de viver com a mente original, eliminar nossas sombras, né, evitar a natureza decaída, também tem a questão de treinamento. Tem que treinar. Tem o sermão dominical que fala, né, como eliminar as nossas naturezas decaídas. Na verdade, aquele sermão é uma forma indireta, né, de abrir o caminho para a mente original aflorar. Quando nós falamos sobre eliminar a natureza decaída, resolver o pecado, tirar nossas sombras, essas palavras não são contraditórias. Aquelas palavras, né, de desenvolver o amor verdadeiro, aflorar a mente original, né, viver junto com Deus, não são contraditórias. Elas estão indo na mesma direção. Porque o que nos atrapalha a viver com Deus, a despertar a mente original,
É justamente a nossa mente má, a nossa natureza decaída, nossos pecados. Então, quando explicamos, né, e tentamos resolver isso, estamos abrindo caminho para a mente original. Nossa vida de fé, ela é composta de dois aspectos, né? Um aspecto para desenvolver a mente original e o coração original, e outro aspecto para remover a mente má e a natureza decaída, o eu falso. Por isso que a providência, ela acontece com picos, né? Picos de alegria, de felicidade do coração original e também testes e desafios. É normal na providência. A gente levar uma vida apenas confortável, pode ser que a gente esteja disfarçando a nossa natureza decaída, né? Pode ser que ela está escondida, ela não apareceu ainda, por isso a gente não resolveu. Então a nossa vida é assim, a gente sente aquele prazer, aquela alegria da mente original, né? Aquela alegria na providência, mas em algum momento também vai vir os desafios, as dificuldades, a necessidade de negar a si mesmo, né? Uma vida de abnegação, como o Pedro Pai falou, vai ser dessa forma, pode-se dizer como altos e baixos. Então, nos momentos que vem felicidade, né, alegria ali, o coração original fica quentinho, né? Nesse momento tem que pensar, é Deus que está dando isso para quê? Para o meu coração original desenvolver. E quando vem aquele teste? Quando parece que tudo é injusto, que tudo, que pelo amor de Deus, o que é isso? Aquela situação que eu quero fugir, quero ir para mais longe possível. Quando vem aquele teste dilacerante, aí quem deu o teste? Será que foi Satanás? Não, é Deus também. É Deus que produziu, porque ele está tentando ajudar a resolver a questão da natureza caída e do pecado que está escondido dentro de nós. Tem o Guinterno explica, né, que nós temos o nosso subconsciente, a parte que nós sabemos sobre nós mesmos, é só a parte consciente, é uma parte bem pequena, 10%, né? O restante está tudo escondido lá no subconsciente. Então, tem natureza caída que a gente nem sabe, tem tendências, né, pecaminosas que a gente nem faz ideia que existem. Tem coisas dos nossos antepassados que foram colocadas lá. Agora sabemos, né? Tem coisas de espíritos centrais também que fica ali dentro. É como se fosse uma tampa, né? Na época, né? O conferencista usou essa expressão. Imagina como se fosse uma lixeira orgânica, né? Lixo de cozinha, né? Orgânico, que você, durante o seu tempo de vida, você está abrindo a lixeira e jogando coisa lá dentro e fechando a tampa. Então, se você tem 50 anos, é 50 anos jogando lixo orgânico. Se você tem 10 anos, é 10 anos. 20 anos, 20 anos. E por que fechando a tampa? Porque é subconsciente, a gente não está sabendo, nós não estamos vendo coisas que estão lá dentro, nós estamos vendo apenas uma porcentagem que fica para fora, né? O nosso consciente. Mas está lá dentro. Nosso cérebro, a nossa mente física impede, né, de acessar isso, né? Mas no mundo espiritual, ela é aberta completamente. Lá não tem o cérebro físico, a mente física para eliminar, para poder fechá-la. Lá a gente vai descobrir. Por isso que tem explicação, né, sobre o mundo espiritual que a pessoa chega lá e não se reconhece. Mas isso sou eu, tipo, sou eu que eu tenho tudo isso na questão de problemas, no caso, né? Então existe sim, dentro de nós existe, claro que libertação de antepassado, libertação de espírito central, né, tudo isso já está limpando muito, mas tem coisas ainda. Tem coisas de pecado coletivo, tem coisas do pecado individual, que existem resquícios lá dentro para resolver, né? Então, quando nesses momentos de teste, desafio, muitas vezes é Deus lidando com alguma coisa que a gente nem sabe que tem. Alguma tendência, né? Decaída que a gente nem sabe, mas está lá dentro escondida. Então Deus, ele sabe isso, ele está vendo tudo isso, né? Então, ele pode programar alguma dificuldade que vai ajudar a resolver. Dependendo da nossa atitude, quando vem as dificuldades, nós podemos resolver. Dependendo da nossa atitude, pode não resolver, pode até piorar, pode causar até, tipo assim, tentando resolver um problema, causa um segundo problema, então duplica o problema. E quando acontece isso? Quando nós tomamos uma atitude não condizente com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus deseja. Então, uma ideia prática de pensar é assim: quando vier as dificuldades, eu devo pensar o que o verdadeiro pai, o que a verdadeira mãe, o que Jesus faria nessa situação. E tentar, né, fazer, não vou dizer fazer, porque fazer no padrão deles não é fácil, mas tentar fazer com o padrão que a gente sabe, já nós sabemos. Teoricamente, como que o verdadeiro pai agiria, como que a verdadeira mãe agiria, como que Jesus agiria na questão de atitude interna. Não estou dizendo na posição. Na posição de Messias é diferente, nós não temos essa posição, né? Pelo menos Messias cósmico, não, nós temos posição de Messias tribal.
Então, não é agir como Jesus na posição de Messias, de filho unigênito, não. É agir como Jesus na posição de ser humano, a atitude interna que ele teria como pessoa. Aí sim, porque, claro, o Messias na posição providencial tem que tomar decisões que a gente não toma. Por exemplo, quando Jesus foi lá e começou a quebrar todas as banquinhas lá, né, dos comerciantes, por exemplo, né? Não é que a gente vai fazer isso. A gente não precisa fazer isso, né? Estamos falando de atitude interna. Atitude, como Jesus, como pessoa, agiria nessa situação de suposta injustiça que eu estou passando, ou que seja injustiça mesmo, às vezes, né? Como que Jesus agiria nessa situação de dificuldade que eu estou passando agora, que eu sei claramente que a culpa é do outro e não é minha? Ou seja, Jesus, os verdadeiros pais, não sofreram apenas, quer dizer, eles não sofreram porque eles cometeram algum tipo de problema, né? Eles sofreram porque eles passaram por injustiças. Outras pessoas estavam claramente erradas e isso respingou neles. E eles sofreram por isso, passaram dor de coração, dificuldade. No caso de Jesus, até foi assassinado, né? Foi morto por isso. Então, mas a atitude interna deles não mudaram em nenhum momento, porque eles já são um com Deus, né? Então, nós devemos pensar dessa forma. Qual atitude eles tomaram? Nossos exemplos de vida, né? Jesus é o nosso exemplo histórico de vida e os verdadeiros pais são nossos exemplos atuais de vida. Então, se nós pensarmos assim, a gente vai pelo menos tentar fazer a coisa da mente original. E se nós tentarmos, já é uma vitória muito grande que Deus vai influenciar. Não precisamos ficar desesperados assim, eu não consegui fazer, então eu falhei e aí fica mais fraco, né? Não é assim que funciona. Deus sabe a nossa limitação como ser humano, e a Bíblia fala, né, que ele é paciente, ele espera, ele vai tentar, ele vai ajudar, desde que nós tenhamos boa vontade de fazer, né? Então, eu sempre lembro daquela história de um líder que comentou, né? Ele fez oração durante 3 dias para se livrar de uma situação, um coração bem, bem difícil, que ele estava, uma dor de coração que ele estava difícil, né? E no final dos 3 dias ela disse que não conseguiu, continuou um tipo de ressentimento interno, né? Não conseguiu se livrar aquele coração ruim que estava sentindo. Graças a Deus ela falou, ela não expressou em palavras, mas estava dentro, né? Aí ela fez oração para o verdadeiro pai, dizendo: infelizmente eu fracassei, né? Eu não consegui, eu passei 3 dias e não deu certo. Aí o verdadeiro pai falou para ela, né? Não, na verdade você foi vitoriosa. A questão de resolver, de eliminar isso, pode levar mais tempo, mas o fato de que você passou 3 dias tentando, sem desistir, e não expressou isso para fora, nem em palavra, nem em atitude, isso já marcou a sua vitória. Então, por isso que eu gosto de usar tentar. Começa por tentar. Porque se a gente for falar assim, eu vou conseguir viver igual os verdadeiros pais. Francamente falando, não vamos assim no primeiro dia de tentativa, né? Então, a gente vai tentando e a gente vai evoluindo. Então, você olha para você de um ano atrás e olha agora, você fala, teve evolução? Teve. Então, muito bem, estou no caminho certo. Ano que vem eu vou estar melhor ainda, e assim vai. Vai chegar um momento que a coisa vai desandar para o lado de Deus, no caso, né? Vai abrir o caminho completamente. Então, tentar seguir o exemplo e o modelo dos verdadeiros pais, modelo de atitude interna, como pessoa. Qual atitude a verdadeira mãe está tomando diante dessa injustiça que ela está passando agora? Qual atitude interna o verdadeiro pai tomou em relação a toda a injustiça que ele já passou também, os aprisionamentos e torturas e muitas outras coisas, né? Então, essa atitude interna é a que nós devemos ter. Dentro do relacionamento humano, na providência, isso chama fundamento de substância. Fundamento de fé é aquilo que eu faço diretamente com Deus. Eu vou lá e faço oração, eu vou lá e faço vigília, eu vou lá e faço leitura, eu vou lá e faço testemunho, eu vou lá e faço restauração material. Tudo isso é fundamento de fé. O relacionamento humano, ele já entra na esfera do fundamento de substância. E fundamento de substância, tendo vitória nos dois, nós recebemos o Messias. Não é que a gente vai aprender sobre o Messias, nós já sabemos. Nós vamos receber o fundamento, o benefício do Messias em nossas vidas, ou seja, conexão de coração, aproximar mais, né, dos verdadeiros pais, tudo isso vai acontecer se nós tivermos vitória no relacionamento, dentro da providência. Nós temos relacionamento com pessoas em posição superior, temos relacionamento com pessoas em posição inferior, temos relacionamento com pessoas na mesma posição horizontal, ou seja, existe essas posições definidas dentro da providência, né? Por exemplo, os jovens da primeira turma, os jovens da segunda turma
estão na posição de irmãos menores, né? Então, vai relacionar com eles. Os jovens que vieram, que treinaram antes, está na posição de irmãos mais velhos. Então, vai relacionar com eles. Tem relacionamento horizontal também. Então, esses relacionamentos, né, que é atrás, em cima, embaixo, direita, esquerda, atrás, frente, né, que fala que o verdadeiro pai explica, isso vai moldando o nosso caráter. Vamos aprender com tudo. Então, a ideia sempre tem que deixar o amor vencer, sempre procurar a vitória, não abandonar a vitória do amor. O que significa isso? Não abandonar a vitória do amor. Quer dizer que eu já sei como que uma pessoa com o coração cheio de amor deveria agir. A parte teórica a gente já sabe, os verdadeiros pais já nos ensinaram muitas vezes, né? A questão é que eu não, ou seja, a minha emoção do momento, né? Ou a natureza decaída do momento não quer agir daquela forma. E ter vitória do amor quer dizer, tem que teimar com a nossa emoção naquele momento e falar, não, eu vou agir como uma pessoa cheia de amor agiria, mesmo que eu não esteja cheio de amor. Então, no primeiro processo ali de resolver a natureza caída, vencer a mente má, a gente tem que fazer algumas coisas, né? Entre aspas, né? Como se fosse falso. Falar algo que eu não quero falar, agir de acordo com o que eu não quero agir e tomar alguma atitude que eu não quero tomar. Ou seja, a minha emoção quer fazer outra coisa, mas eu vou forçar a barra e falar diferente. Tipo assim, eu quero falar mal, quero reclamar, quero xingar alguém. Aí, teimosamente, eu falo, eu vou falar agradável, eu vou falar palavras positivas, palavra de amor, por exemplo, mesmo que o coração lá dentro esteja remoendo, retorcendo tudo. Aí Satanás já usou uma estratégia assim, porque a gente falava isso quando falávamos sobre meta semanal do Home Group. Satanás pode colocar na nossa mente, né? Mas você está sendo falso. Você tem que ser verdadeiro. Satanás pode usar as palavras de Deus, né? Para nos enganar. Você tem que ser verdadeiro. O que você está sentindo no coração é que você tem que colocar para fora. Tem que ser condizente. Aí Satanás pode usar um monte de teorias, né? Ou seja, quando Satanás fala que nós estamos sendo falso, na verdade ele está usando, né, um jogo de palavra aí, porque o ser humano decaído já é falso. Nós já estamos vivendo na condição de ser humano falso. Então, quando nós forçamos a barra para poder fazer o contrário das nossas emoções decaídas, a gente está tentando ser verdadeiro, na verdade. Então, a gente já é falso por definição, o ser humano decaído é falso, infelizmente. Estamos dominados por Satanás. Na Bíblia fala que a mente decaída do ser humano deseja fazer a vontade de Satanás, Jesus que falou isso em João 8,44. E também fala que o coração do ser humano é enganoso, ou seja, Deus já mostrou que nós estamos vivendo como seres humanos falsos. Não é para a gente ficar desanimado, mas é uma realidade do ser humano decaído que nós fazemos parte. Graças a Deus, é nós que estamos no caminho da providência, estamos bem avançados nesse caminho de sair dessa condição falsa. Por exemplo, resolveu o pecado original, quem libertou, abençoou os antepassados, resolveu o pecado, a sombra, né, a sombra de antepassado. Ou seja, o ser humano está conseguindo, nós estamos conseguindo andar, nós vamos puxar a humanidade para o lado de Deus, nós vamos chegar primeiro lá, né? Na Bíblia fala a primeira ressurreição. Primeira ressurreição são aqueles, né, 144 mil que vão encontrar o Senhor do segundo advento e a filha unigênita e unir com eles e seguir a providência. Vão entrar no reino do céu primeiro e vão puxar os outros para o reino do céu. Então, sim, estamos muito avançados no caminho, mas nós temos a nossa condição de ser humano decaído ainda. Não dá para a gente achar que a gente já está livre de tudo. Se a gente verificar, nós temos a nossa mente má funcionando, né? Temos resquícios ali individuais que temos que resolver. Temos influência de espíritos centrais, um monte de coisa, né? Então, nesse sentido, quando nós forçamos a barra para tentar fazer algo que eu não quero fazer, a gente não está sendo falso, estamos tentando sair da condição de ser humano falso. Mas Satanás usou muito essa estratégia. De fato, eu visitei muitos lugares, né, para falar de home group e escutei pessoas comentando, né? A pessoa não comentou de forma negativa, ela não estava contra o assunto da meta semanal, mas ela falou, mas não é errado, tipo, eu estou sentindo algo e eu fingir e falar diferente daquilo. Parece uma lógica correta, não é? Mas com certeza é Satanás dizer, não, fique livre, pode usar a sua natureza caída mesmo. Tipo assim, a pessoa falou, eu tenho que ser condizente com o meu sentimento. Com o sentimento decaído não precisa ser condizente, pode ser falso à vontade, né? A mente decaída quer fazer uma coisa, pode fazer outra, bem o contrário, que a mente original vai ficar bem satisfeita. Então, não é ser falso, é tentar ser verdadeiro, na verdade. É o contrário à lógica, né?
Então, sabendo isso, né, na época do home group, meta semanal, a gente batia muito nessa tecla, né? Então, muita gente teve muita experiência de vitória na meta semanal, que mudou radicalmente, né, a vida da pessoa, até facilitou a vitória no testemunho, né? Então, a meta semanal ajudou muito, né? Então, temos que continuar. A nossa mente original sabe qual que é a finalidade da nossa vida. Uma das coisas que o ser humano sempre lutou para descobrir é a finalidade original da sua existência. E o princípio divino mostra de forma bem clara que a finalidade da existência do ser humano é produzir alegria para Deus. Quando Deus criou, ele tinha a finalidade de sentir alegria. E nós esclarecemos para os convidados, né? Quando fala que Deus queria sentir alegria, não era no sentido individual, como se fosse assim, explorar o ser humano para ser feliz. Não é assim, não é que ele criou para poder explorar o universo para sua própria felicidade pessoal, individual. Porque como que Deus sente alegria? Quando ele vê a alegria dos seus filhos. Então, Deus criou o universo para que todo o universo pudesse ser o máximo feliz possível, especialmente o ser humano. E quando o ser humano estiver feliz, aí Deus vai se sentir feliz olhando isso. É aquele coração de pais, né? De pai e mãe, que quer que os filhos estejam em posições maiores, superiores às deles, e quer que os filhos sejam mais felizes do que eles. Não tem nenhum pai e mãe que fala: olha, eu me tornei um doutor. Meu filho só pode chegar até doutor, ele não pode fazer um pós-doutorado porque ele vai me passar. Não tem nenhum pai e mãe que fala isso. Aí eu cheguei em tal condição financeira, meu filho pode chegar no máximo até aqui, não pode passar de mim porque eu já vou sentir afetado. Não. Pai e mãe sempre querem que os filhos sejam muito melhores que eles. Deus também tem esse mesmo coração. Quando o ser humano estiver sentindo felicidade, Deus vai sentir o máximo de felicidade. Então, o Pedro Pai falou, né? Deus, o sujeito do amor verdadeiro, estabeleceu o ser humano como seu objeto de amor verdadeiro. O ser humano foi criado como objeto de Deus, dotado de máxima bondade e amor. Por isso, ele é o único ser da criação que é a imagem e substância de Deus. A realização plena do ideal do amor absoluto de Deus materializa-se e aperfeiçoa-se por meio do ser humano numa relação vertical de pai e filho. Quando nós seguimos a nossa mente original, nós estamos voltando o caminho para ser filhos e filhas verdadeiros de Deus. Só que o ser humano, como nós vimos ontem, né, na explicação dos 4 grandes reinos do coração, falamos dela de forma assim bem rápida ontem, né? O ser humano, ele tem duas partes. Ele tem a parte masculina e tem a parte feminina. Tem a parte que representa metade de Deus e a parte que representa a outra metade de Deus. Então, quando esse casal se une, e isso chama, né, de acordo com o princípio divino, o ponto de união do casal aperfeiçoado. É o ponto onde eles vão se unir. É aquele relacionamento de coração de cônjuge que nós falamos ontem, né? Que ele acontece no fundamento do coração de filhos e no fundamento do coração de irmãos e irmãs, com harmonia e pureza e tudo mais. Quando chega o momento de estabelecer um casal aperfeiçoado, no nosso caso, né, quando recebe a bênção, naquele momento o casal está representando, né, Adão, ou seja, o homem está representando todo o lado positivo do universo, incluindo o mundo físico e espiritual, porque nós somos físico e espírito, e a mulher está representando toda a parte feminina, né, negativa do universo, tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. Lembrando, né, quando fala negativo aqui, não é no sentido ruim da palavra negativo, né, claro, para os convidados a gente esclarece isso, né, é a parte feminina de Deus. E quando esse casal, ele se une, Deus, ele desce no meio da união. Tem a explicação que o conferencista falou, né, hoje, quando você fala assim, eu vou me casar, imagina, um amigo seu fala, vou me casar, aí você fala, com quem? Ele fala, com ninguém, comigo mesmo, soa estranho, soa. Ou não? Sou estranho, né? Vou casar. Com quem? Comigo. Você não tem um parceiro? Não. Vou casar sozinho, vou casar sozinho. Sou estranho hoje na sociedade, né? Só que o palestrante explicou assim: no mundo original, se você falar, vou casar, ok, com quem? Se você falar apenas o parceiro, né? Seja o esposo, seja a esposa, vai soar estranho. Você fala, peraí, que é isso, né? Ele explicou, tem que ter um terceiro elemento, mas não confunde, não é o que a sociedade pensa de terceiro elemento, né? Esse terceiro elemento, esse terceiro ser do casamento é Deus, como está mostrando ali, o casamento ele é 3 elementos, 3 seres, né? É a Trindade. Tem que ter, então fala assim, eu vou casar com quem? Vou casar com a minha esposa e com Deus, aí tá certo. Aí a esposa também, você vai casar com quem? Eu vou casar com meu marido e com Deus. Então tem que ter um terceiro ser, que nesse caso é Deus, né? A Trindade é Pai, Filho
e Espírito Santo. Então, nesse ponto de união do casal aperfeiçoado, o princípio divino fala que a partir daí acontecem 5 coisas, né? É formado 5 centros que pode estabelecer o reino do céu na terra. Primeiro, o ponto de união do casal aperfeiçoado, ele é o centro do domínio. O casal aperfeiçoado pode dominar todo o universo. É o centro da harmonia, pode harmonizar o mundo físico e o mundo espiritual, e todo o cosmos. É o centro do bem. O bem pode começar a partir de um casal aperfeiçoado. Por isso que nós cansamos de dizer, cansamos não, a gente fala sempre que a meta de Deus é estabelecer um casal aperfeiçoado, não é outra coisa. Não é convencer uma nação e alguma coisa de que Deus existe, não. É estabelecer um casal aperfeiçoado. Porque quando Satanás estabeleceu um casal não aperfeiçoado, um casal decaído, o inferno na terra foi construído, mesmo que Deus fez todos os esforços para impedir, o inferno na terra foi construído. Um casal é o centro de tudo, né? Também é o centro da verdade, o centro da mente original, que é o tema de hoje, né? Então, quando Satanás estabeleceu o casal falso de Adão e Eva, o inferno foi feito. Deus se esforçou, fez tudo que podia, mesmo assim o inferno estabeleceu na terra, como existe hoje. Então, qual que é o plano de Deus? É o curso inverso, estabelecer um casal aperfeiçoado. Então, não importa os esforços de Satanás, o reino do céu vai ser construído. Então, o máximo, o ápice da providência é estabelecer um casal aperfeiçoado. Nós aprendemos isso com o princípio divino, com a palavra dos verdadeiros pais, porque na teologia, até onde a teologia cristã chegou, parece que o ponto máximo da providência de Deus é mandar um Salvador, que é o Messias. Jesus veio 2000 anos atrás. Só que apenas o Messias, apenas o Salvador, apenas o Filho unigênito, ele não vai começar o reino do céu sozinho. Ou seja, ele não vai ser o ponto inicial do reino do céu. O Filho unigênito precisa de quem? Da irmã unigênita? Da mãe unigênita? Não, ele precisa da filha unigênita, né? Ele precisa da parceira para estabelecer o centro do universo inteiro. Então, a verdadeira mãe explica: se Jesus tivesse encontrado, se a filha unigênita tivesse aparecido na época de Jesus, se o povo tivesse conseguido criar o fundamento para a filha unigênita realmente aparecer na história, então teria estabelecido o centro do domínio, centro da harmonia, centro do bem, centro da verdade, centro da mente original, e o reino do céu seria estabelecido, não importa os esforços que Satanás tivesse feito. Mas, tragicamente, né, como a verdadeira mãe explicou, o povo de Israel não conseguiu o fundamento para a filha unigênita aparecer naquela época. Ao mesmo tempo, de acordo com, já vou aproveitar para fazer, né, a propaganda, de acordo com a epopeia do povo coreano, deixa eu ver se dá para ver no Zoom aqui. Nós imprimimos a apostila, né, da epopeia do povo coreano, e a verdadeira mãe explica aqui também, né? Deus estava preparando um outro povo antes mesmo, né, da escolha, né, do povo de Israel como povo escolhido. Deus estava preparando o povo Han da Coreia. Han é o próprio nome da Coreia, não está dizendo especificamente o sobrenome da verdadeira mãe, né? O presidente Samuel explicou isso, né? O nome da Coreia tem, né? É Hangul, alguma coisa assim, né? Então é Han de Coreia, né? E claro que sim, né? Não é coincidência o próprio sobrenome também, né? Isso, exatamente. Então, o desliga, tira do, põe no silencioso. O Então ele explicou, né? Deus já estava preparando outro povo para estabelecer a filha unigênita, caso desse problema com o povo de Israel, que realmente aconteceu o problema, né? Não apareceu a filha unigênita e também não aceitaram, não atenderam bem ao filho unigênito, pelo contrário, crucificaram Jesus. Então, Deus preparou do outro lado do mundo, né? Não sei se é literalmente do outro lado do mundo, né? Mas preparou outro povo para poder receber a filha unigênita, que é a verdadeira mãe dessa época, né? Então, o verdadeiro pai, como Senhor do segundo advento, como retorno de Cristo, né? Retorno do filho unigênito, mas a posição, né? Senhor do segundo advento, a verdadeira mãe como filha unigênita, estabelecendo esse casal é o ponto máximo, o ápice da providência de Deus. A partir daí, não importa os esforços que Satanás possa fazer, o reino do céu vai ser estabelecido. Se ele vai ser mais rápido, se ele vai ser mais devagar, depende da porção de responsabilidade humana. Quando o verdadeiro pai começou o segundo curso de 40 anos dos filhos, ele falou:
dependendo da nossa responsabilidade e da porção de responsabilidade humana, pode ser feito em 4 anos ou 7 anos. Ou seja, se dependesse da capacidade dos verdadeiros pais. Então, começou em 95, no máximo 2002, já era para ter sido feito todo o fundamento, né, que tinha que ser feito, né? Mas, claro, nós temos 40 anos, que vai terminar em 2035. Tá? Faltam 9 anos para terminar o segundo curso dos filhos. E coincide exatamente, né, com as visões que a verdadeira mãe está estabelecendo, que provavelmente, né, não tem como a gente ter certeza, mas depois de 2027 vai vir a próxima visão, que 7 anos vai chegar exatamente em 2035, coincidindo, né, com os 40 anos que o verdadeiro pai estabeleceu de responsabilidade dos filhos, onde ele disse que as famílias abençoadas têm que cumprir a missão de Messias tribal e colocar a esfera da segunda geração no centro, tem que apoiar a esfera da segunda geração como centro da providência. Então, toda essa onda de água pura que a gente escuta agora, né, e tal, que a verdadeira mãe começou, está dentro da visão do verdadeiro pai, que as famílias abençoadas têm que se tornar a família Chombo, que é o Messias tribal celestial vitorioso, tem que abrir a sua igreja no lar Chombo, né, para ser vitorioso como Messias tribal, e tem que apoiar como centro a segunda geração. A transição da providência está ocorrendo agora, os próprios netos verdadeiros, né, todos os países do mundo, cada vez mais pessoas estão assumindo responsabilidade da linha de frente, seguindo aquele curso que o verdadeiro pai falou lá em 1995, aonde? Lá em São Paulo, na Declaração de São Paulo, no púlpito da sede central, mas claro que ali era uma declaração para o mundo inteiro, não estava falando só para o Brasil, né? Então, tudo está coincidindo, né? Os verdadeiros pais estabeleceram esse casal aperfeiçoado para poder, ou seja, como centro do universo. Satanás também sabe esses princípios, né? Então, por isso que, na década de 90, Satanás já percebeu que não mais tinha jeito. Ele antecipou já a derrota, né? Já se entregou e com a rendição de Satanás, falamos sobre o sermão outro dia, né? Então, Pedro Pai disse: o lugar onde moram os objetos do amor chama-se família. A família onde o homem e a mulher se unem como objetos do amor de Deus, tendo filhos desse amor e que vivam em felicidade, deve ser a base inicial do reino do céu na terra, centralizado no amor verdadeiro de Deus. Então, a família, coloquei ontem, não vou explicar tudo isso de novo, né? Ele é a base onde Deus pode viver. Quando nós fomos para a Coreia, né? Acho que 2024, né? Ou 25, não lembro. 24, né? Que o seminário de 21 dias, família Chombo e água pura, né? O Reverendo Kim falou, né? Deus ele vai descer na terra. A verdadeira mãe abriu o fundamento para chamar os pais celestiais na terra. A família que estiver vivendo com esse fundamento, amor verdadeiro, o ambiente, Deus ele pode vir viver junto com essa família. Então, para a perfeição da família, não é outra coisa senão os 4 grandes reinos do coração: educação e amor de filhos, educação e amor de irmãos, educação e amor de cônjuge, que é o centro, né, do universo, e tem que se tornar pais para ser representante de Deus para com seus filhos. Esses 4 grandes reinos do coração é possível, né, estabelecer o reino do céu na terra. Nós, como povo escolhido, os verdadeiros pais já nos ensinaram. Então, na verdade, nas palavras dos verdadeiros pais, tem tudo de que a gente precisa. E, para concluir, em 2001, quando o verdadeiro pai e a verdadeira mãe eles fizeram oração de despedida do Pantanal, né? Quando o verdadeiro pai se foi, né, da região do Pantanal, ele fez oração com profundo respeito e naquela oração o verdadeiro pai disse essas palavras, né? Como Messias, eu já disse tudo o que precisava ser dito. Agora, como pais, só posso pedir a vocês que se tornem casais felizes. Então, falando isso, o verdadeiro pai se despediu da região do Pantanal e seguiu, né, dando seguimento, né, à providência mundial. Irmãos e irmãs, das palavras que eu queria compartilhar é isso. Espero que possa servir para refletir sobre a nossa semana que passou e também refletir sobre a semana que está vindo. Lembrando, né, que nós estamos recebendo a bênção celestial da esfera da água pura aqui no nosso Distrito 2. Nós não vamos falar muito hoje, né? Nem vamos mostrar eles para quem está no Zoom, vai ser surpresa. Apesar de que o pessoal já sabe, já postei foto lá, né? Mas tudo bem. Domingo que vem vamos fazer o sermão de abertura do período de testemunho. Claro que já começou, tá? Eles já levaram até pessoas lá no centro, já deu palestra, já tem gente até querendo ir para Jardim já, né? Para o seminário no final do ano. Então, já começou. Nós vamos fazer o sermão de abertura oficial do curso de 120 dias, 120, né? 120 dias de testemunho no domingo que vem. Aí
vamos ter a apresentação de cada um deles. Tem um outro membro da equipe também que não chegou, também não vai chegar semana que vem, mas vamos pedir um vídeo dele de apresentação e tudo mais, e vamos apoiar. Estamos dentro da visão, né, 2027, estamos dentro da visão da providência da água pura, estamos dentro da visão de que o verdadeiro Pai pediu para que a segunda geração tem que ser colocada no centro, então está tudo encaminhando na mesma direção. O que a verdadeira mãe está pedindo, o que o verdadeiro pai pediu lá em 95, não tem diferença, está indo na mesma direção. As famílias abençoadas têm que se tornar a família Chongo, que significa Messias Tribal Celestial Vitorioso, e tem que colocar a esfera da segunda geração na linha de frente da providência, como está acontecendo agora, né? Então, além disso, vamos escutar nossa mente original, vamos estabelecer um relacionamento, como o verdadeiro pai pediu, né? Do casal aperfeiçoado, que é o centro do universo. Nossos casais não são aperfeiçoados ainda, mas nós temos o ideal, nós temos a meta muito clara, e se nós olharmos como que estava antes, você vê que evoluiu. Então, se evoluiu, você sente esperança que vai evoluir mais, né? Se você olhar e não tiver evoluído, não é bom, aí tem que fazer alguma coisa, né? Ah, não evoluiu. 5 anos atrás estava bom, agora está ruim. Aí precisa, então, vamos fazer uma maneira para evoluir, né? Aquelas famosas metas semanais é uma boa prática, né? Mas tem mais coisas também. Então, estabelecer esse padrão e, para finalizar, realmente, nós imprimimos algumas apostilas, na verdade, por enquanto tem só 10, né? Impressas aqui, sobre a epopeia da história do povo Han escolhido da Coreia. Aquele livro que a Sede Mundial pediu para todo mundo ler, nesse período de 40 dias, né? Está sendo lido na vigília, está sendo lido no Hondoké, mas tem a versão física, que eu recomendo, né? Você lê com mais tranquilidade, né? Temos 10 apostilas ali, que está sendo oferecida pelo preço de custo, praticamente, né? De R$ 30 cada uma, são 55 páginas, tá bom? Então, quem quiser pode pegar depois ali atrás e acertar direitinho. Para quem está no Zoom, claro, já mandamos esse material em PDF para os grupos também. Pode mandar imprimir, pode mandar fazer a própria apostila, né? Não vai custar caro, né? E acho que estamos alinhando com esse pedido da Sede Mundial para poder ter vitória e proteção da verdadeira mãe. Então, acredito que todos também, nós jogamos no grupo a informação de que tivemos uma boa surpresa, né, nessa questão do julgamento da verdadeira mãe, que estava sendo tratado sobre 3 tipos de acusações diferentes, né? E uma delas, que é aquela de, como que fala, apoio partidário ilegal, né? Que fala que sobre aquela acusação, né? O juiz não achou nenhum problema da verdadeira mãe e arquivou essa parte. Então, 1/3 está resolvido, 1/3 dos problemas da acusação, o juiz não achou envolvimento da verdadeira mãe, como ela sempre tinha dito, né? E arquivou. Essa acusação de, esqueci a palavra como que fala lá, né? Ou seja, de você ajudar os partidos políticos de forma, patrocinar os partidos políticos de forma ilegal, né? Essa parte não achou nenhum problema e foi realmente foi livrada dessa acusação. Tanto ela quanto a ex-secretária, né? Que estavam sendo juntas, né? Mas ainda tem outros dois, né? Que está sendo lutado, mas abriu uma esperança muito grande, né? Então, vamos continuar com as condições, esperando que no final do mês, já na primeira instância, não haja nenhum tipo de envolvimento, a verdadeira mãe fica livre, né? Para poder continuar a providência. Aí vamos ver a explosão dos resultados, assim como quando o verdadeiro pai saiu da prisão de Denver, nos Estados Unidos, houve uma explosão de resultado, sempre acontece, né? Depois que passa uma dificuldade, explode. Quando houve o quebra aqui no Brasil, o que aconteceu logo depois? Explodiu 10 vezes mais o número de membros que tinha. Então, mundialmente também. Vamos, né, manter essa esperança e manter essa expectativa. Então, irmãos e irmãs, quero realmente agradecer a todos pela presença. Muito obrigado.